Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um podcast do Adoração Total. Nós estamos no Retiro Brasa e nós tivemos a honra de receber a pastora Débora Roseira, que saiu de lá, de Venceslau, e veio aqui. Nós acabamos de sair de uma palestra sobre serviço e voluntariado. Pastora, se apresente um pouquinho para a gente, conte um pouco mais sobre você. Oi, pessoal, tudo bem? Paz do Senhor. Então, eu sou a pastora Débora, sou de Venceslau Brás. A gente ama aqui essa igreja, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Servimos lá na igreja Experiências com o Criador e sou uma serva de Cristo, apaixonada por Jesus, e estou aqui para bater um papo bem legal com vocês hoje. Legal, legal. Pastora, então fala pra gente uma referência bíblica sobre serviço e voluntariado. Amém. Bom, eu vou falar sobre Neemias, poderia falar sobre Jesus, é o maior exemplo de serviço para nós, para toda a humanidade, né? Aquele que em Filipenses diz que ele se esvaziou de si mesmo, Sim. né? Mesmo sendo rei, sendo Deus, para ser homem, né? Então ele foi um homem. Mas eu vou falar sobre Neemias porque talvez você se identifique mais, sabe? Jesus, ele é o exemplo perfeito, sabe? Sim. E Neemias tem uma passagem que diz quando ele ficou sabendo que a sua nação foi destruída, os muros foram destruídos, ele era copeiro do rei e ele pela primeira vez, a Bíblia diz que ele entrou triste na presença do rei servindo, mas ele serviu, ele fez o papel dele de servo e o rei percebeu a tristeza dele porque ele nunca havia entrado triste antes na presença do rei. E isso chama a atenção do rei. Ele pergunta para Neemias por que ele estava triste, o que estava passando do seu coração, e Neemias fala para ele: a minha família, a minha nação foi destruída, e eu chorei, eu lamentei, eu enxuguei as minhas lágrimas e eu voltei a te servir, rei. E a Bíblia vai contar que o rei liberou Neemias para ir reconstruir os muros da sua cidade. Então, eu tenho muito para mim, porque na nossa vida cristã, Kai, vai ter muitos momentos na nossa vida, nem tudo vão ser um mar de rosas, vai ter momentos que a gente vai se ver muito triste Sim. por várias situações, mas a gente não deve deixar de servir ao Senhor pelas intempéries da vida. A gente precisa ser fiel, porque Ele sempre vai estar pronto para estender o seu braço forte sobre nós. É isso, é isso. Eu acredito que o servir, como você disse, não é sobre aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está passando, mas é aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente segue. Exatamente. Se Jesus ele manda a gente ser semelhante a ele, em Marcos 10 vai dizer que Jesus ele veio para servir, servido. E qual que é o Exato. nosso dever aqui? Então, o servir, ele é o conte comigo. Jesus, eu não tô bem, mas conte comigo. Isso. Jesus, eu não quero fazer, mas conte comigo, eu querendo ou não. Então eu acredito que seja essa a beleza do servir. Não aquilo que nós estamos passando, não se nós estamos maus, mas é aquilo que a gente acredita, que é Exatamente. Jesus, que é Isso. aquilo que Jesus, o rastro que Jesus ele deixou a ser seguido na terra. Eh, então eu quero perguntar para você, como que a gente consegue desenvolver um coração mesmo voluntário? É que muitas das vezes a gente vê o serviço como uma ordem, né, Uhum. mas é um voluntariado Isso. mesmo, né, que você Uhum. mesmo se doa, assim, Uhum. sem alguém pedir. Eu acredito muito no batismo de coração. Quando a gente é batizado por Deus, cria fundamentos, raízes no Senhor, não existe nada que vai fazer você voltar atrás de uma decisão de ser um servo de Cristo, porque é muito simples e às vezes a gente complica muito as coisas. A gente coloca muitos tropeços no meio do caminho, sendo que Jesus está chamando a gente só para fluir, porque servir é a nossa identidade. Sim. A gente foi criado para servir. Cristo foi criado para servir. Então, eu acredito que pedir ao Senhor em oração: Senhor, me batiza, batiza o meu coração com um batismo em servir em amor a sua obra, aonde eu estiver, na minha casa, no meu trabalho, em todos os lugares, nas esferas da sociedade, que eu possa te representar, desde
dos mínimos detalhes, que é um sorriso, um abraço, até os serviços mais grandiosos que possa existir. Sim, sim. Amém? E o interessante é que foi falado sobre servir, você falou agora servir com amor, né. Em Colossenses 3:23 vai falar que tudo que você fizer, fazer de todo o coração. Isso, Então não é apenas o servir, não é isso. apenas catar copos do chão, não é apenas limpar um banheiro, não é apenas fazer uma mídia, mas é como que o meu coração tá É, referente a isso, né. Porque às exatamente. vezes, a gente sempre fala, às vezes, a gente tem as nossas mãos, mas não quer o Senhor ele não quer somente as nossas mãos, ele quer o nosso coração. E onde Coração, que tá o nosso coração? exatamente, Se não tiver totalmente voltado a um coração voluntário para exatamente. servir. E agora a gente já falou disso, mas eu quero falar, dizer para você que, embora tenha o serviço voluntário, né, mas a gente sabe que possui alguns desafios, né, até chegar lá. E quais são? Fala pra gente alguns desses desafios até chegar lá, como que é esse processo. Sim. Bom, eu acredito que o desafio do servir é exatamente o permanecer, Kai. Permanecer, permanecer. Porque no início a gente faz com fogo no Sim. coração, a gente faz com a chama do primeiro amor, com brilho no olhar, mas com o passar dos anos, eu quero colocar também Jesus como referência, porque a palavra de Deus diz que Jesus serviu no ministério aproximadamente 3 anos, né? E depois ele foi para a morte de cruz. E em vários estudos, Kai, de psicólogos, de neurocientistas, apontam que a paixão, quando a gente faz com paixão, a paixão ela dura cerca de 2 anos. Então, quando Jesus está à beira da cruz, a paixão é como se já tivesse passado. A paixão de servir. Jesus foi Uhum. humano, a gente não pode esquecer disso. O que fez Jesus se entregar na cruz foi a decisão dele. Ele já tinha na sua consciência plena que ele deveria se entregar. Então, uma hora a paixão ela vai embora. Assim como um casamento, sabia? É verdade. A paixão ela vai embora. O que fica é a decisão de amar. A decisão de todos os dias acordar e falar: não, eu quero continuar estando. Eu decidi isso para minha vida, eu vou até o fim. Então, Jesus, ele tinha a maturidade de se entregar. Então, o serviço é ter maturidade de permanecer. Em Provérbios, se eu não me engano, diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Então, a gente precisa terminar bem e não começar bem, porque começar é, é mais fácil, mas o permanecer é o maior desafio e a gente ter essa decisão dia após dia, não importa o que aconteça, eu decidi que eu vou me entregar ao serviço, eu vou me entregar à cruz, eu vou me entregar ao que o Senhor está me chamando. Então eu acredito que é o permanecer. Permanecer, no caso também, eu acredito que como você disse, é uma escolha diária, né, Diária. que nós fazemos, e é o que você disse, é saber o que eu tenho que fazer, porque eu preciso chegar em algum lugar. É Exatamente. exatamente, tudo que a gente está passando agora é o que Jesus já passou. Jesus ele só se entregou porque ele sabia que ele tinha que se entregar, mas, isso não anula o fato dele ter tido medo. Na penúltima oração dele, Jesus ele vai falar: "Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha". Então eu vejo também o serviço e voluntariado como isso. Certeza. Embora às vezes a gente enfraquecida, a gente com medo, a gente não querendo fazer, mas a gente saber que a gente tem um lugar para chegar com isso. Sim. E isso também glorifica, o nome de Jesus. E dá pra gente, alguns conselhos para quem deseja, para quem tá começando, para quem quer começar a servir, para quem começou, para quem quer melhorar. Eu acredito que a gente estava conversando ali, é, o início é você começar sem estar muito pronto, Kai. A gente precisa dar o primeiro passo em tudo na vida. Seja para uma faculdade, seja para um trabalho novo, seja para um casamento, para uma gravidez, para qualquer estação da nossa vida que mude drasticamente. Para a gente desenvolver qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa dar o primeiro passo. E para o reino de Deus não é diferente. Então a gente precisa começar praticando, fazendo, servindo, olhando as necessidades
que a nossa igreja tem, que a nossa comunidade tem, e ser disponível, ser disposto para aquilo, para a gente colaborar com o reino ali na igreja e ser uma resposta de oração para a liderança, para as pessoas que nos cercam, para a necessidade que existe ali no nosso meio. Então acredito que é começar. Não pode pensar muito, porque senão a gente começa a achar vários Aham. desafios, várias Empecilhos, coisas. né, Exatamente. empecilhos. Algo interessante que a pastora disse, até mesmo na palestra, né, que a gente estava conversando aqui antes, é sobre a gente entender a necessidade de do corpo da igreja. Então, às vezes, a gente quer fazer um serviço, algo que o corpo não está necessitado disso, né, pastora? E às vezes a gente só precisa fazer um serviço que é muito simples, mas a gente quer fazer Exatamente. algo tão grandioso e não é disso que está sendo a nossa necessidade. Exatamente. Então vai muito da gente ver e atender a necessidade daquilo, né, I que a igreja está Isso, precisando, né. isso. A gente precisa, ter essa compaixão, essa empatia, né, porque Jesus era assim, né, Sim, porque se fosse para Jesus fazer só o que ele, achava correto, ele não lavaria os pés, né, sim. porque não havia necessidade. Uhum. Mas ele deixou de exemplo para nós, para que exatamente essa palavra se cumprisse, que o serviço é em todo lugar, em todo tempo, em toda necessidade, em todo exemplo que a gente possa deixar que a gente faça com o zelo que é para o Senhor, Sim, até mesmo aquilo que não foi nos pedido, com né. certeza. Uhum. Gente, então é esse foi o nosso podcast. Tenho certeza que vocês foram edificados através da vida da pastora Débora. Saiu de lá para vir abençoar a nossa vida. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer uma oração para encerrar esse momento. Pai, muito obrigado por este momento singular. Senhor Jesus, eu te Jesus. agradeço e eu te louvo pela vida da pastora Débora. Sim. Muito obrigado, Jesus, por ela ser um canal de bênçãos nas nossas vidas e na vida de todas as outras pessoas. Amém, Senhor. Que ela continue, meu Pai, com esse zelo no seu coração ao falar da tua Amém. palavra, Senhor Jesus. Guarde, meu Pai, o coração dela. Eu oro, eu te Amém, agradeço, meu Senhor. Pai, por tudo Obrigada. que o Senhor tens feito. Derrama sobre a vida dela, Pai. Uma porção sem medidas, meu Pai, mais amor, mais Amém, Senhor. compaixão. Receba. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.